certo? Esse negócio é lorota? Você não gosta que fala, mas é lorota ou é verdade? Não, é verdadeiro. Isso aí, hoje não sei se existe ainda, mas o lobisomem existia. Naquelas fazendas pro lado de Leme, a turma comentava que aparecia. Mas como que é? É um homem normal? É um homem, uma Mas pessoa ele vira cachorro, depois vira homem de se novo? transforma em cachorro. Será? Mas por quê? Isso é doença ou isso é espírito? O que que é? Eu não posso explicar o que vem ser isso aí. Não. O que acontece é que a pessoa vira o lobisomem. Mas você conhece algum caso assim? Aí eu vim pra cá. Aí começaram até alguns falar o nome. O fulano é lobisomem. E não morava tão longe da minha casa. Mas dava pra saber quando o cara era lobisomem ou não? Qual que era? Era suspeito por quê? Aí quando falaram, eu comecei a investigar a pessoa. Chegava na sexta-feira, de manhã cedo, eu procurava a pessoa, ver se ele tinha sinal, olhava o cotovelo dele. Por que o cotovelo? O cotovelo forma uma casca, você pode ver no cachorro que ele tem um cascão ali, na mão. O meu nome é Joca, sou de Barra do Piraí, no Rio, e vou contar um caos que aconteceu lá nos anos 80, quando eu era mais moço. Nesse tempo, eu trabalhava como pedreiro e peguei um serviço em uma escola aqui da região. Mas, deixa eu dizer uma coisa, trabalhar em obra pública é ver de perto como a política faz as coisas andarem. Sempre devagar e sempre para o lado que menos favorece quem realmente precisa, o povo. A escola precisava de uma reforma fazia tempo. As paredes já mostravam as marcas do descaso. O teto tinha goteiras e o piso era um perigo para a molecada. Mas você sabe como é, né? Em ano que não tem eleição, escola nenhuma vê cor do dinheiro. Finalmente, resolveram fazer alguma coisa. E lá fomos nós, um bando de pedreiros, esperando que dessa vez as coisas fossem diferentes. Todo dia era a mesma coisa. Começávamos bem cedinho. Eu via aquelas salas, pensando nas crianças que ali estudavam, e dava até um desânimo. Parecia que a gente estava só maquiando a miséria, porque no fundo nada mudava de verdade. As paredes era tudo encoberto com massa para disfarçar o descaso que o povo deixava. Bom, minha família em casa esperava por mim e eu voltava cada dia mais cansado, não só pelo trabalho, mas por saber que, apesar de todo o esforço, pouco estava realmente melhorando. Essa obra, como tantas outras, era só mais um jeito de dizer que estavam fazendo alguma coisa, quando na verdade o que faltava mesmo era a vontade política de mudar as coisas de verdade. Pelo jeito, não mudou nada de lá para cá, não é mesmo? Mas enfim, não é sobre política que quero falar. Nessa época, começou os boatos sobre uma criatura misteriosa que circulava por Barra do Piraí, com relatos de animais desaparecidos e sons de uivos. Na obra da escola, seguia tudo bem. Entre os trabalhadores, havia um que começava a se destacar. Um rapaz que comia igual um cavalo e tinha a força de um touro. Seu nome era Ezequiel, um rapazote forte e muito trabalhador. Ezequiel era o tipo de homem que falava pouco sobre si, mas ao longo dos dias, ele começou a abrir um pouco mais sobre sua vida. Em uma conversa durante o almoço, ele revelou que nunca ficava muito tempo em um lugar. Ele dizia: "Eu já passei por todas as obras que você pode imaginar, de norte a sul do país. Eu ando que nem cabra da peste." Ele contava cada história que ele passou. Olha, pela pouca idade, ele era um garoto muito vivido. Bom, os boatos sobre os animais sumindo e os uivos estranhos que vinham das matas, lá perto da cidade, continuavam a crescer.
cada vez mais gente falava que tinha visto vultos nas noites de lua cheia, e o medo começou a se espalhar. Na obra, a conversa era sempre a mesma. Gente falando sobre o que poderia ser aquela criatura. Ezequiel ouvia tudo calado, nunca dizia nada, só trabalhava e observava, com aquele jeito dele de quem parece estar em outro mundo. Nessa época, comecei a notar algo estranho no Ezequiel. Além de seu jeito calado, algumas coisas começaram a chamar atenção. Seus cotovelos pareciam mais grossos que o normal, e às vezes, quando ele achava que ninguém estava olhando, passava a mão nos dentes de uma maneira estranha, como se sentisse desconforto neles. Esses detalhes, somados às histórias que circulavam pela cidade, começaram a formar um quadro que me deixava inquieto. Numa sexta-feira, depois de mais um dia pesado de trabalho, a turma resolveu se juntar no bar do seu Zé, que ficava ali perto. Era a nossa maneira de distrair depois de uma semana pesada. Ezequiel, como sempre, foi junto. O papo rolava solto. Cerveja ia, cerveja vinha. E o assunto dos uivos desaparecimentos veio à tona de novo. Foi quando um dos mais velhos da cidade, seu Manuel, chegou dizendo que tinha visto algo grande e escuro rondando seu sítio na noite anterior. Disse que o bicho tinha olhos que brilhavam como brasas e um uivar que gelava a espinha. Ezequiel, que até então só ouvia, perguntou mais sobre como era o uivar. Seu Manuel imitou o som e o olhar de Ezequiel mudou. Ficou sério, pensativo, como se tivesse reconhecido algo naquela descrição. Depois daquela noite, notei que Ezequiel começou a se comportar diferente. Estava mais calado que o normal e, às vezes, pegava-se olhando para nada. Perguntei se estava tudo bem. Ele só disse que sim com a cabeça e voltou ao trabalho. As semanas foram passando e a tensão na cidade só aumentava. Os boatos, agora de que a criatura estava se aproximando cada vez mais das casas. Numa noite, eu não aguentei a curiosidade e decidi seguir Ezequiel. Vi ele saindo da rua e entrando em uma estradinha que dava para uma mata. A luz estava cheia, iluminando o nosso caminho até quando chegamos em uma clareira. Ele parou e começou a tirar a roupa e guardar na mochila. Sem ele perceber, subi em uma árvore para ver melhor o que ele faria. Lá de cima, vi Ezequiel parar e olhar para a lua. Ele se ajoelhou, começou a se espojar no chão e a murmurar umas palavras que eu não entendia. Uma poeira subiu de onde ele estava. Ouvi gritos e gemidos e algo que parecia como se fossem ossos quebrando. Mas o mato e a poeira encobria quase tudo. Não dava para ver muita coisa não. Depois de um tempo, uma criatura surgiu de onde ele estava. Eu fiquei ali, sem acreditar no que tinha visto, sem saber direito o que fazer. Ela disparou mata dentro e sumiu na escuridão. Após um tempo, decidi descer da árvore. Eu que não ia ficar ali. Se ele deixou a mochila lá, ele voltaria para pegar e poderia me encontrar. Desci da árvore e voltei para casa tremendo de encontrar aquilo no caminho. No outro dia, na obra, lá estava ele. Ele agia como se nada tivesse acontecido. Eu pensei em confrontá-lo, mas deixei para lá. Lembrei que ele disse que nunca ficava muito tempo em um lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Começou a surgir boatos na obra sobre o comportamento estranho dele. E logo ele pediu conta e caiu no mundo. Por isso, às vezes, acho que tem tanta gente que vê esse bicho. Um visto aqui é o mesmo visto em diversas cidades. Acho que eles nunca param em um lugar. Bom, esse foi o meu relato. Obrigado por contar e uma boa noite a todos.
Meu nome é Almir, mas na estrada sou mais conhecido como Borracha. Sou caminhoneiro há quase 25 anos, acostumado com o sobe e desce desse Brasilzão. Eu nasci em Itapecerica da Serra, pertinho de São Paulo, mas vivo em Colombo, no Paraná. Deve fazer lá pelos seus 15 anos. Moro em um bairro chamado Guaraetuba, um lugar tranquilo, com aquelas ruas que todo mundo conhece todo mundo, tipo a rua Pedro do Rosário, onde está a minha casa. É uma vida simples, acordar cedo, tomar aquele café e pegar a estrada. O meu trabalho me leva para tudo quanto é canto, mas o trecho que mais faço é entre Curitiba e São Paulo, pela Regis Bittencourt, o pedaço da BR-116, que o povo chama de Rodovia da Morte. Não é só o trânsito pesado e as curvas traiçoeiras que fazem ela ter esse nome. É cada história que a gente escuta que deixa qualquer um cabreiro. Mas, para quem vive na estrada, o jeito é acostumar e seguir. De vez em quando, eu paro no posto do tio Zé, ali perto de Registro, para poder descansar e prosear com os colegas. É lá que as conversas correm soltas. Todo mundo tem um caos para contar. Quando o assunto vira para coisas estranhas na estrada, tem uma história que sempre volta na roda, a tal da bailarina. A primeira vez que ouvi falar da bailarina foi no posto do tio Zé. O Zé, que já trabalhava ali há mais de 30 anos, disse que a história começou lá nos anos 70, quando uma moça que era dançarina profissional morreu atropelada por um caminhão. O lugar do acidente, segundo ele, é marcado por uma cruz bem no acostamento, depois de uma curva fechada. Essa cruz está lá até hoje, garantiu o Zé, apontando o mapa rabiscado na parede do bar. O que pega é que, de vez em quando, os motoristas que passam de madrugada dizem que veem ela dançando ali, como se ainda estivesse viva. Eu não dei muita bola na hora, achando que era só papo de caminhoneiro para poder assustar os novatos. Mas, à medida que os dias foram passando, comecei a ouvir outros falarem do mesmo jeito. Um cara chamado Zeca, que trabalhava levando carga viva para o sul, jurou que viu a moça. Eram umas 2 da matina. Eu estava descendo no sentido de Curitiba, quando, do nada, eu vi uma mulher no acostamento. Estava com uma roupa branca rodando, como se fosse em um palco, mas a estrada estava vazia, sem ninguém por perto. Quando diminuí a marcha para olhar melhor, ela sumiu, sem som, sem sinal, nada. Aquilo começou a me intrigar. Até então, achava que era exagero de quem estava cansado ou querendo inventar história. Mas, depois de tantos relatos parecidos, comecei a pensar se não tinha algo de verdade naquilo dali. Enquanto eu seguia viagens pela Regis Bittencourt, naquela noite pesada, a neblina parecia engolir a estrada inteira. Eu já estava tenso por conta das histórias que tinha ouvido, mas tentava me manter focado. Foi quando cheguei na curva onde dizem que a bailarina morreu. Eu vi a cruz rosa de relance e, por instinto, diminuí a marcha. Foi então que aconteceu. Do nada, uma figura surgiu bem na frente do caminhão. Era uma mulher, com roupa branca que parecia uma saia de bailarina. Eu dei um golpe no volante para desviar e senti o caminhão derrapar. As rodas cantaram no asfalto e o veículo saiu da pista, parando próximo a um barranco. Meu coração estava disparado, mas o susto ainda não tinha acabado. Eu olhei pelo para-brisa para tentar entender o que havia acontecido. E ela estava lá, parada, no meio da estrada, girando lentamente como se fosse um espetáculo só dela. Quando pisquei, ela desapareceu. Respirei fundo, mas nem deu tempo de me acalmar. De repente, um movimento no retrovisor me fez olhar. Lá estava ela, dentro da cabine,
sentada no banco do passageiro. O cabelo dela era tão preto que parecia sugar a luz, e os olhos, apesar de vazios, pareciam me observar. Antes que eu pudesse reagir, sumiu de novo. Eu abri a porta e saí do caminhão, achando que estava ficando louco, mas a coisa só piorava. A dançarina agora estava em cima de uma árvore próxima, girando como se não houvesse gravidade. O vestido esvoaçava enquanto ela rodopiava, com uma graça que não parecia combinar com o terror que eu sentia. A cada movimento, ela desaparecia e surgia em outro lugar. Eu olhei para frente e lá estava ela, no topo de uma placa de trânsito, equilibrada como se aquilo fosse um palco. Girou mais uma vez e, de repente, reapareceu no teto do caminhão. Meu corpo congelou, mas minha mente gritava para eu sair dali. Ela continuou surgindo e sumindo. Uma hora estava ao lado da Cruz Rosa, depois em cima de um galho e logo atrás de mim, a poucos centímetros. Cada vez que surgia, girava de um jeito quase hipnótico, como se estivesse nos convidando para assistir o seu espetáculo. Eu fui tomado pelo pânico, corri para o caminhão e bati a porta, tentando dar partida. Mas as mãos tremiam tanto que mal consegui encaixar a chave. Quando finalmente liguei o motor, eu olhei para frente e vi a bailarina mais uma vez, bem no meio da estrada. Ela girava, só que dessa vez parecia mais próxima, mais nítida. Eu pisei fundo no acelerador e o caminhão arrancou. Passei direto por onde ela estava, mas ao olhar pelo retrovisor, ela ainda estava lá, parada no acostamento, dançando como se nada tivesse acontecido. A única coisa que restava era aquela sensação de que, mesmo deixando o local para trás, eu nunca mais ia esquecer o que eu tinha visto. Depois do que aconteceu, dirigi até o próximo posto, mesmo com as mãos tremendo e o coração disparado. Era um desses postos grandes, com espaço para caminhoneiro descansar. Encostei o caminhão no pátio e desci, ainda tentando entender o que tinha acabado de viver. Entrei no restaurante, que estava meio vazio por conta do horário, e fui direto para o balcão. Pedi um café bem forte, mais para me acalmar do que para me manter acordado. O atendente, um senhor chamado Seu Geraldo, percebeu que eu não estava bem e perguntou se eu estava precisando de ajuda. Comecei a contar o que havia acontecido. Mal terminei a primeira frase, os dois caminhoneiros, que estavam em uma mesa próxima, pararam o que estavam fazendo e vieram para perto. "Você viu ela, né?" disse um deles, com uma expressão séria. O outro, um cara mais velho, balançou a cabeça e completou: "É a bailarina, eu também já vi." As histórias deles me deixou mais arrepiado. O caminhoneiro mais velho, que se apresentou como Tonhão, contou que tinha visto a bailarina no mesmo trecho há uns 15 dias. Disse que ela apareceu no acostamento, dançando, e depois surgiu no retrovisor, exatamente como aconteceu comigo. Já o outro, chamado Luiz, falou que tinha passado pela Cruz Rosa uma semana antes e visto a figura dela no topo de uma árvore. Conforme eles iam relatando, era impossível não notar semelhanças. Os lugares, os movimentos, a forma como ela desaparecia e reaparecia. Essas coisas acontecem quando a gente menos espera, comentou Tonhão, e ninguém acredita até ver com os próprios olhos. Passei mais um tempo conversando com eles, tentando entender o que poderia causar algo tão estranho. Luiz sugeriu que talvez fosse a estrada, com todos os acidentes e mortes ao longo dos anos, carregando algum tipo de energia ruim. Já Tonhão acreditava que a bailarina era a alma de alguém que não conseguia descansar. Vai ver, ela estava presa ali,
revivendo o que aconteceu naquela curva, ele disse. Depois de ouvir os dois, olhei para a cruz rosa que ficava estampada na minha memória e me perguntei: por que eu? Não era a primeira vez que passava por aquele trecho, mas foi a primeira vez que vi algo tão nítido. Não era só um vulto ou reflexo, era uma presença. Naquela noite, decidi não seguir viagem. Fiquei no posto tentando colocar os pensamentos em ordem. A cada barulho ou movimento no pátio, meu coração disparava, como se esperasse que ela pudesse aparecer ali também. Tamanho era o estado de tensão que eu estava. Desde então, sempre que passo pela BR-116, especialmente naquele trecho, eu fico com um nó na garganta. Não importa o quanto eu tente esquecer, a imagem dela dançando ainda está gravada na minha mente. Então, vocês e meus amigos caminhoneiros, vocês que têm essas histórias, esses relatos, se vocês puderem enviar para o canal para serem contados, vai ser muito legal a gente ter um arquivo para poder compartilhar as nossas experiências. Robert, muito obrigado por ter contado e uma boa noite a todos. Boa noite, Robert e inscritos do canal. Me chamo Rubens, tenho 48 anos e venho aqui contar uma história que sempre me deixou fascinado, devido ao quanto ela é incrível. Por isso, convido a todos vocês a mergulhar nesse cenário macabro, que vai deixar você se perguntando: como pode tudo isso ter acontecido? Bem, quem me contou essa história foi meu avô Alfredo. Eu vou deixar suas palavras aqui registradas, assim como ele me contou, quando ainda era vivo. Agora, escutem o que meu avô me relatou. Olá a todos, me chamo Alfredo. Vou lhes contar algo incrivelmente macabro que aconteceu em uma pequena cidade de Minas Gerais, bem afastado da capital, no qual não falarei nomes, pois essa informação ainda está ligando a um certo parentesco no local. O ano era 1941 e aqui na época era um pequeno vilarejo, mas já haviam várias famílias aqui. A principal renda da cidade era o minério e a lavoura. A nossa cidade já tinha até uma pequena igreja, Nossa Senhora da Saúde, e também fazia parte do terreno do cemitério local, no qual era um padre recém-chegado que assumiu a igreja. Só que os mais velhos não gostavam que a igreja tivesse em seu comando e diziam que o padre Samuel era muito jovem e muito inexperiente para de um cargo de tanta responsabilidade. Esse padre era alto, descendente de alemão, tinha olhos claros, cabelos loiros e de uma face angelical que encantava as moças. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, junto com minha esposa Luzia. Só que a gente notou que a igreja só vivia lotada por pessoas que antes nunca iam lá. Nós tínhamos a desconfiança que era por causa do padre bem apessoado, que tirava suspiros daquelas mulheres e buscava um marido. Depois de 6 meses que o padre estava no nosso pequeno vilarejo, a filha de um coronel havia desaparecido. As beatas falaram que o diabo tinha levado ela, porque ela tinha se apaixonado pelo padre Samuel, e ele não dava atenção a ela, já que ele tinha se casado com a igreja. Porém, em uma sexta-feira de lua cheia, depois de 9 meses que a moça havia desaparecido, ela foi encontrada em uma estradinha de terra na entrada da cidade. Ela estava muito machucada. Seu corpo foi velado naquela igreja e sepultada no cemitério. Porém, as pessoas diziam que todas as sexta-feiras essa mulher aparecia toda suja, de forma que ela foi achada, pedindo ajuda. As pessoas pediram ao padre que ele rezasse uma missa em prol da alma da moça. Só que ele sempre ficava muito nervoso quando falava o nome dela. Havia se passado alguns anos, e algumas pessoas achavam que o padre
tinha algum problema na cabeça, pois se escutava dentro da pequena igreja gritos e grunhidos, e ele nunca explicava o porquê daquele barulho. Houve um dia que uma criança havia desaparecido dentro da igreja, e ninguém soube explicar o sumiço dela. Só que o padre Samuel diz ter visto pela janela da igreja o menino correndo para dentro da floresta, na hora que ele estava celebrando a missa. Mas essa criança nunca foi encontrada. Aquele pequeno vilarejo estava rodeado de mistérios que ninguém sabia explicar sua origem, pois crianças e jovens estavam sumindo a cada 6 meses, e depois a cada 3 meses, e ninguém sabia o que tinha acontecido com essas pessoas desaparecidas. E todo o vilarejo estava em pânico. Aconteceu que um dia teve um enterro de um senhor na cidade. Enquanto o padre estava fazendo a cerimônia ali no cemitério da igreja, 3 meninos, já pré-adolescentes, resolveram entrar nos aposentos do padre, pois eles queriam descobrir se o padre usava ceroulas ou não, coisa de criança. Então, os 3 amigos começaram a mexer nas coisas do padre e viram um caderno com anotações, e um deles disse: "Aí deve ter o segredo do padre Samuel." Foi quando eles ouviram batidas no chão de tábua da igreja, como se tivesse alguém ali embaixo, fazendo grunhidos e rosnados abafados. Os 3 amigos foram em direção àquele barulho, e o que eles viram pela fresta do assoalho os fizeram sair dali, correndo e gritando feitos desesperados, e levando consigo o caderno de anotações do padre Samuel. Eles prometeram não falar nada, pois senão eles iam levar uma surra daquelas, e ninguém queria apanhar, já que eles tinham entrado, sem permissão, no quarto de um homem santo. Passando-se alguns dias, um dos 3 amigos desapareceu. E o menino, que tinha pego o caderno do padre, contou a verdade aos seus pais sobre o que tinha acontecido naquele dia, pois ele desconfiava que aquela coisa do porão da igreja tinha pego seu amigo, porque esse menino que sumiu disse que ia na casa do padre de novo. Descobriu que era aquela coisa. Ele então entregou o caderno do padre para seu pai, e o pai do menino começou a ler. O homem ficou horrorizado com o que tinha escrito naquela espécie de diário do padre. Eu vou relatar uns trechos do que estava escrito. Prestem atenção nesses trechos. Deus, me perdoe, pois pequei. Acabei cedendo o desejo da carne e me deitei com Martina, a filha do coronel. Mas ela é tão linda que não pude resistir aos seus encantos. Eu a amo, mas o meu compromisso é com a igreja. Eu não posso largar tudo em amor a ela e pedir para ela me esquecer. Meu Deus, o que faço agora? Martina disse que está grávida de mim e ninguém pode saber. Pedi para ela me encontrar aqui pela madrugada para podermos conversar. Senhor Deus, me perdoe, mas eu tive que prender Martina aqui no porão, pois ela ia espalhar para todos que está grávida de mim. Eu não podia deixar ela fazer isso. Isso ia acabar com a minha imagem e eu ia perder o meu sacerdócio. Eu não posso permitir isso. Pai amado, estou desesperado. Não sei o que fazer. Martina está grávida de 8 meses e grita de dor. Ela fala que parece que tem algo rasgando sua barriga. Perdão, Senhor. Perdão. Mas eu fiz o que era preciso. Tive que abandonar o corpo de Martina em uma estrada de terra aqui próximo, pois ela acabou falecendo devido ao aperto complicado que ela teve. Nosso filho saiu de seu ventre, rasgando pois tinha garras enormes e dentes grandes. Ele é peludo, e aquilo
acabou tirando a vida da minha amada Martina. Eu ia tirar a vida dele também, mas eu refleti e reconheci que ele era meu filho. Apesar de ser um pequeno monstro, ele não tinha culpa das minhas escolhas. Eu resolvi criá-lo. Hoje, Senhor, meu filho está com 1 ano. Não toma mais leite. Ele gosta de carne, de preferência crua. Ele tem uma força muito grande para um bebê de 1 ano. Meu pai, o que faço com meu filho? Ele está com 10 anos e ele não está mais aceitando os cadáveres de pessoas que são enterradas no terreno da igreja. Ele grita demais e chega até a me agredir. Precisei colocar correntes em seus braços, pernas e pescoço e prendê-lo na parede do porão. Perdão, pai, mas eu tive que sacrificar uma criança inocente, pois meu filho já está com 13 anos e não quer mais comer carne. Eu já gastei todas as minhas economias comprando comida para ele, e muitos estavam desconfiando o porquê eu comprava tantos bodes e cabras. Então, peguei um menino que estava preso aqui nos fundos da igreja e dei como refeição ao meu filho. Ele ficou pedindo ajuda e tive que tampar os meus ouvidos para não ouvir o seu pedido de socorro. O meu filho ficou saciado por 6 meses, porém a fome dele só aumentava e comecei a pegar jovens e crianças a cada 3 meses. Me perdoa, Senhor, pois é para um bem maior. Quando o pai do menino viu tudo aquilo, ele deu um grito de ódio e correu para falar com seus amigos, incluindo eu, e mostrou o diário macabro do padre Samuel. Nós estávamos revoltados diante daquela situação. Reunimos todos os homens do vilarejo para enfrentar o padre ceifador. Aquele dia estava bem sóbrio. Era uma noite chuvosa e chegamos no cemitério em frente à igreja. Os barulhos dos trovões pareciam tremer dentro da gente. Raios e relâmpagos pareciam estar revoltados com aquela situação. Tudo ao redor estava uma atmosfera sombria e macabra. Então, gritamos: "Saia da igreja, seu padre ceifeiro, pois você vai pagar por todas as maldades que vocês fizeram para o nosso povo." Só que não se ouvia nada da parte de dentro da igreja. Os homens pegaram um pedaço de madeira grande e arrombaram a porta da igreja. Eles procuraram por todos os cantos da igreja, exceto no porão, quando, de repente, uma criatura grotesca saiu pela porta do porão. Todos nós ficamos congelados com aquela visão. Aquilo tinha pelo todo preto, suas garras enormes. Seus dentes eram pontiagudos e seus olhos amarelos. Tinha uns 2 metros de altura em pé. Parecia ter asas em suas costas e cheirava muito mal. Aquilo veio em nossa direção com grunhidos de uma fera. Parecia que ele tinha comido algo há pouco tempo, pois sua boca e corpo estavam sujos. Nós ficamos ali, encarando aquela besta, até que um de nós foi com tudo para cima dela com uma foice. Aquela besta tacou a mão nele, que foi jogado com tudo na parede, e a gente começou a deferir golpes naquela besta. O seu Messias então deu um tiro de espingarda em seu peito. Aquilo soltou um grito assustador, que tremeu tudo dentro de nós, e saiu em direção à porta dos fundos, em direção à densa floresta. Então, alguns homens correram atrás da besta fera para dentro da floresta, e outros ficaram no quarto do padre à procura dele. Eles então entraram dentro do porão e sentiram um cheiro podre insuportável, e viram o pobre menino que estava desaparecido ali, todo destroçado, e mais na frente uma pilha de ossos humanos, e atrás dele estava o padre Samuel, ajoelhado, pedindo misericórdia para aqueles homens. Eles, revoltados com aquele pesadelo, saiu puxando o padre. O padre foi se segurando nas coisas e acabou derrubando uma lamparina cheia de querosene em sua batina.
e acabou pegando fogo em suas roupas com as chamas da lamparina. Os homens então pegaram os companheiros que estavam caídos por causa da surra da besta fera e deixou o padre ali. Em poucos minutos, aquilo foi tomado pelas chamas e a chuva não conseguia apagar a labareda de fogo e pôde-se ouvir gritos de dor daquele homem. Esse acontecimento horroroso foi marcante naquele dia. Quando foi pela manhã, os outros homens que foram atrás da besta voltaram para casa. Eles não conseguiram achar aquele demônio. Eles relatam que aquilo corria muito rápido, e a escuridão das matas e a chuva forte acabou atrapalhando as buscas. E como eles não tinham mais pistas, acabaram voltando para casa. O diário do padre foi levado ao tribunal e viram que o padre realmente era culpado de toda aquela desgraça, começando pela filha do coronel e terminando na pobre criança. Aquela besta nunca mais foi vista naquela região, e contam que aquela coisa era o próprio filho do diabo, e que depois daqueles acontecimentos, a população só aceitava padres idosos. Construíram outra igreja em outro local, onde ficava o antigo cemitério. A igreja ficou abandonado e tinha fama de amaldiçoado. Dizem que o fantasma do padre ceifador aparece gritando com sua túnica preta pegando fogo. Hoje, esse vilarejo é uma cidade até relativamente grande e que é marcada por essa terrível história. Espero que você, Robert, e seus inscritos do canal tenham gostado da história contada pelo meu finado avô. Uma boa noite. Olá a todos, me chamo Aguina, nasci em Pernambuco e tenho 55 anos e sou casada com meu esposo Amaro. Somos ciganos e não temos um lugar certo para morar, pois amamos dessa vida de ciganos, sem rumo certo. Desde que eu me entendo por gente, a gente vivia se mudando de um lugar para o outro. Também sou sensitiva e coloco cartas de tarô. Meu amigo Robert, assim que posso, eu assisto seu canal e fico pensando o quanto o nosso mundo é envolvido com o mundo espiritual. Muitas pessoas não acreditam, pois não têm a sensibilidade de pessoas como eu para enxergar essas coisas sobrenaturais. Quem não tem o dom desenvolvido chama isso de maldição e que são demônios. Mas essas pessoas não querem procurar ajuda para desenvolver esse dom. Tenho vários relatos sobrenaturais envolvendo o outro lado. Se os inscritos gostarem do meu relato e quiser que eu conte mais, é só falar. Mas hoje, especificamente, vou contar algo surpreendente e assustador, que eu e meu esposo Amaro passamos. Vou tentar trazer tudo detalhado e espero que todos escutem até o final. Então vamos ao relato. O ano era por volta de 1990. Eu tinha acabado de completar 21 anos. Estava já casada com meu esposo Amaro há 2 anos. E nessa época morávamos em Pau d'Arga, Pernambuco. Uma cidade hoje que tem cerca de 56 mil habitantes atualmente. Eu e meu esposo então resolvemos viajar para outras cidades aqui do Nordeste. Nessa época ainda não tínhamos filhos, somente nosso cachorro. Um vira-lata amável e esperto, que era o nosso xodó. E, para onde a gente fosse, a gente levava ele. Meu esposo também era cigano. Um dia, fizemos nossas malas e levamos somente o necessário. Pegamos nossa pequena charrete com nossos 2 cavalos e saímos rumo a Juazeiro do Norte. A gente ia parando pelas cidades para fazer algum serviço, para conseguirmos dinheiro, para poder chegar até o destino final. Não tinha tanta pressa para chegar em Juazeiro do Norte, no Ceará, pois amávamos conhecer novas cidades e apreciar as paisagens. Era inverno e de vez em quando a gente tinha que procurar locais para nos abrigar, pois nem toda vez
tínhamos dinheiro para pagar uma pousada ou um quartinho. Nossa vida era sofrida, mas isso não nos desanimava. Pelo contrário, isso dava forças para vencer na vida e ter uma vida melhor. A gente já estava viajando há uns 2 dias e sempre parávamos para oferecer nossos serviços místicos em troca de alimentos ou de algum dinheiro para comprar algo para nós e os animais comer. De dia era um calor terrível, mas era melhor do que quando era chuva, porque teríamos que parar para nos abrigar e esperar a chuva passar. Chegamos em uma cidade chamada Custódia, que fica ainda em Pernambuco. Era caminho de Serra Talhada. Paramos ali e decidimos que a gente ia descansar em uma pequena chácara à tarde, para que, à noite, nós pudéssemos continuar a viagem, pois, para a gente, naquele dia, era melhor não viajar à noite. Estávamos muito cansados e com fome. Paramos nessa chácara e pedimos um PF para cada um, e perguntamos se poderíamos colocar nossas redes naquelas árvores nos fundos. A dona do local era muito gentil e se chamava Toinha. Tinha por volta de seus 40 anos e disse que sim, que poderíamos descansar ali aquela tarde e que a gente poderia pegar água para os cavalos no poço que tinha no quintal. Nós agradecemos e esperamos o almoço, até que ela veio com uma panela maravilhosa com baião. A gente comeu tudo. Chega, ficamos sem força. Parecia que tinha dado fraqueza. Dona Toinha pegou e nos deu umas cordas para colocarmos na rede e disse que poderíamos descansar lá embaixo das árvores. Quando a gente estava se ajeitando para cochilar um pouco, ela chegou e perguntou se depois a gente queria tomar um banho. Eu agradeci e disse que sim. Foi então que ela perguntou para onde iríamos. Eu respondi: nosso destino é Juazeiro do Norte, pois dizem que lá é um lugar turístico e assim podemos alugar um quartinho e colocar minha sala de consulta espiritual. Toinha falou: que bom, espero que dê tudo certo. Mas me digam uma coisa, vocês vão pela estrada que vai por Serra Talhada? Eu respondi que sim. Foi então que ela me olhou com uma cara espantada e disse: Aline, vou contar umas histórias macabras que aparecem nesse caminho. Estou falando isso para que sirva de alerta e não para assustá-los. Porém, me sinto na obrigação de falar. Nesse caminho, dizem que acontecem muitas coisas sobrenaturais e macabras. Várias pessoas já viram visagem e marmotas por ali. Diz-me que lá aparece um padre sem rosto e que assusta as pessoas que passam por ali. Uma das histórias que sei é de um primo meu, que se chama Reinaldo. Aconteceu com ele e o irmão mais novo, o Ratinho. Era tempo de quaresma e a mãe deles pediu para que ele não fosse à festa do barracão. Mas Reinaldo estava paquerando uma menina que estaria na festa. Sua mãe quase implorou para eles não ir. Mas sabe que é jovem teimoso e com fogo no rabo. Deu ombros para sua mãe e foi com seu irmão Ratinho. Quando chegou na festa do barracão, lá estava a moça que ele gostava. Passaram a noite ali, dançando, e ele pediu ela em namoro para os seus pais. E os pais dela aceitaram. Reinaldo ficou muito feliz, mas ele já tinha que ir embora para casa, e ele resolveu ficar mais um pouco com seu irmão Ratinho. Eles foram quase os últimos a ir para casa. Alguns parentes convidou eles para dormirem por ali mesmo. Mas ele recusou, pois ele sabia que sua mãe estaria esperando por eles acordada e que não queria deixá-la ainda mais preocupada. Eles se despediram de todos e saíram. Já era mais de meia-noite, quando eles passaram por esse caminho de estrada de terra. Seu irmão, Ratinho, era muito gaiato e gostava de achar graça das pessoas.
Os irmãos vinham caminhando tranquilamente. Foi quando viram um homem, vestido de padre, e eles ficaram se perguntando: que diacho aquele padre está fazendo ali àquela hora da noite? Então seu irmão, Ratinho, falou: Ei, padre, precisa de ajuda para rezar o terço? E começou a gargalhar com ar de deboche. O seu irmão, Reinaldo, o repreendeu e disse: Rapaz, para com isso. A gente tem que respeitar os padres, pois eles são enviados por Deus. Cada passo que eles davam, mais o padre ia parando de caminhar, até que o padre ficou descosta para os irmãos. E os irmãos se aproximavam mais e mais daquele padre. Não tinha como não passar por ele, já que ele vinha no caminho oposto. Foi quando eles viram que o padre não tinha pés e sua vestimenta era muito antiga para aquela época. Eles ficaram morrendo de medo, até que eles passaram do lado do padre. E aquela coisa se virou na frente dele e com uma voz grotesca perguntou: Vocês querem ir para a minha igreja? Nessa hora, eles perceberam que aquilo não tinha rosto. Era só uma coisa preta, sem olhos, sem nariz e sem boca. Aquilo não tinha face. Eles deram um berro e saíram feitos uns desesperados pedindo socorro. Quando chegou próximo de casa, viu que sua mãe estava rezando o seu rosário na janela e gritaram por ela. Ela correu para a porta e abriu. Eles estavam completamente desesperados e muito cansados, pois eles falaram que correram quase 20 minutos sem parar. Foi então que a mãe deles disse: Meninos, eu estava com um pressentimento muito ruim. Então peguei o meu rosário e comecei a rezar. Estou rezando há mais de horas, pedindo a Deus e que os anjos da guarda livrassem vocês dois de todo o mal. Eles se acalmaram e contaram tudo para sua mãe, e disse que se não fosse a oração dela, sabe Deus o que tinha acontecido com eles. E essa é uma das histórias que tem nessa estrada de terra. Eu fiquei prestando atenção em tudo o que ela dizia, e meu esposo Amaro foi a dormir com a história, pois o pobre estava morto de cansado. Ela disse para mim: Descansa e que Deus os proteja. Eu me deitei e logo comecei a dormir. E nós acordamos por volta de 7:30 da noite. Então fomos tomar banho e em seguida a gente jantou ali mesmo na pousada da Toinha e já ia dar umas 10 horas da noite. Pegamos nossa charrete e seguimos caminho para Juazeiro do Norte. Já estamos há mais de 2 horas andando, até que começou a chover leve, porém estava aumentando, e quando vimos uma igreja pequena aberta. Ela estava toda iluminada, à luz de velas. Eu e meu esposo Amaro achamos aquilo estranho, e nós nos perguntamos: quem é que fica à noite em uma igreja, no meio do nada, fazendo orações? Quando nós nos aproximamos, vimos que era uma igreja bem velha. Não tinha portas e o reboco das paredes estavam caindo, e a calçada da igreja parecia ser de chão batido. Foi então que a chuva engrossou. Deixamos os cavalos embaixo de um pé de caju, peguei meu cachorro e corrimos para dentro da igreja. Aquela cena foi muito bizarra. Todos olharam sincronizados na hora que a gente entrou. Seus rostos eram pálidos e não tinha nenhuma expressão. Eles ficam petrificados diante daquela situação. Pedimos desculpas e disse que a gente estava somente correndo da chuva e logo a gente ia embora. Todos voltaram a rezar novamente. Só que uma coisa deixava aquela situação mais assombrosa. Eles só rezavam Ave Maria e Santa Maria. Não rezavam Pai Nosso de jeito nenhum.
Meu cachorrinho não parava de choramingar e se tremer, e meu esposo Armando não estava se sentindo bem ali. A gente sentia que aquele local tinha uma energia muito pesada e ruim. Então eu tive a brilhante ideia de perguntar para uma pessoa que estava na minha frente ajoelhada. Eu toquei no ombro dela, que inclusive estava muito gelada, e perguntei: "Que missa é essa?" Ela olhou para mim, sem expressão alguma, e no lugar onde fica a íris dos olhos estava tampado com uma capa branca, e aquilo me assombrou. Ela então se virou de volta e começou a rezar novamente. Eu olhei para o meu esposo e disse: "Amaro, isso aqui é assombração." Ele também já estava muito assombrado com aquilo, e seus olhos estavam esbugalhados de pavor, e os pelos dos seus braços estavam arrepiados. Foi então que o padre, que estava no altar, se levantou e falou para nós dois: "O que vocês estão fazendo aqui?" A voz daquela coisa era grotesca. Nunca ouvi uma voz tão assustadora. Nós olhamos assustados para aquele padre e vimos que aquela coisa não tinha rosto. Era tudo preto. Meu esposo me pegou pelo braço e disse: "Corre!" O pobre do meu cachorro fez xixi de tanto medo e continuava choramingando e se tremia todo. A chuva estava muito forte, os relâmpagos clareavam o céu e os trovões faziam a gente tremer todo, de tão forte que era. Porém, era mais fácil enfrentar a chuva do que ficar naquela maldita igreja. Pegamos nossos cavalos com nossa charrete e saímos dali desesperados. Estávamos ouvindo gargalhadas de várias criaturas assombrosas. E quando chegamos um pouco mais à frente, as risadas pararam e eu olhei para trás e vi que a igreja estava escura e abandonada, como se não tivesse ninguém ali há anos. Saímos, mesmo na chuva e no frio, até que chegamos na cidade de Serra Talhada e ficamos em um posto de gasolina até o amanhecer. Quando amanheceu, a gente foi procurar um lugar para tomar café. Então, eu perguntei à dona do restaurante se ela conhecia a igreja que ficava na estrada. Ela respondeu que conhecia sim, que aquela igreja era de um padre muito ruim, no século passado, e que ele tinha feito várias maldades para muitas pessoas. E quando as pessoas descobriram o que ele fazia com as crianças, a população se revoltou e iam fazer justiça com as próprias mãos. Ele então não aguentou a pressão e tirou a própria vida. Ele colocou uma corda no meio da viga da igreja e depois no seu pescoço. Quando a população chegou, ele já estava sendo comido por bichos. Então, só fizeram um buraco atrás da igreja e jogaram ele lá. Esse fato aconteceu há muitos anos atrás, e aquele local ficou amaldiçoado, e diziam que ele sempre aparecia por aquelas bandas. Eu olhei para ela assustada. Então ela me perguntou se estava fazendo tudo bem. Eu respondi que sim, e depois seguimos viagem. Com pouco tempo, sem a gente descansar muito, chegamos ao nosso destino final. Ficamos nas terras do Padre Cícero por anos, e graças a Deus, a gente nunca mais passou por aquela maldita estrada pela parte da noite. Porém, outros casos sobrenaturais continuaram acontecendo, até mesmo porque era inevitável, devido à minha mediunidade e do meu esposo. Obrigado a todos por ouvirem o meu relato. Se quiserem mais história, deixem nos comentários. Uma boa noite a todos. Olá, meu nome é Luiz Carlos, sou do Ceará, do município de Apuiares. Essa história aconteceu em 2019, quando eu tinha 18 anos. Eu fui em busca do meu primeiro emprego, pois as coisas no interior eram difíceis. Trabalhei em Fortaleza, onde era melhor para crescer na vida e termos de trabalho. Arrumei um emprego em uma distribuidora de embalagens,
viajando com motorista e sendo conferente de mercadorias. A empresa viajava por muitos municípios do Ceará. Passei 1 mês trabalhando dentro do galpão da empresa e no próximo mês começaria a viajar. Conheci muitos lugares bonitos. As viagens sempre foram tranquilas. Mas, em um certo dia, quando íamos para a cidade de Tauá, as coisas mudaram. O motorista veio me buscar por volta das 3 horas da madrugada para botarmos o pé na estrada. Preparei minha bolsa e seguimos viagem. No primeiro e segundo dia, tudo foi tranquilo. Mas, no terceiro dia, quando estávamos quase chegando à cidade e faltavam cerca de 200 quilômetros, o inusitado aconteceu. Por volta das 7h30 da noite, em um dia de quinta-feira, paramos em um posto de gasolina para abastecer o caminhão, tomar banho e jantar. Como de costume, o motorista gostava de conversar com os frentistas e outros motoristas presentes. Eu estava no meio deles, conversando e rindo. Entretanto, após alguns minutos, o frentista começou a contar um boato sobre aparições assustadoras na região. Uns diziam ser um homem que se transformava em demônio. Outros afirmavam ser o famoso lobisomem. Como o motorista que estava comigo era um tipo de cara durão e não tinha medo dessas coisas, ele desconsiderou a história como uma invenção do povo. Eu sempre acreditei nessas histórias, pois meus avós as contavam. Bom, já era por volta das 9 horas, quando o posto encerrou suas atividades. Então seguimos para dormir, pois teríamos que pegar a estrada cedo no dia seguinte. As luzes do posto estavam apagadas, criando um breu total. Por volta de 1h30 da madrugada, acordei com barulhos estranhos, incapaz de decifrar o que eram. Os barulhos se aproximavam e, conforme ficavam mais próximos, percebi que eram gritos aterrorizantes. Acordei o motorista, chamado Pedrão, e o alertei sobre os gritos, que ele começou a ouvir também. O caminhão estava estacionado de frente para a estrada. Ao tirar um pouco a cortina para ver, meus olhos se depararam com um homem carregando um saco. Os gritos pareciam vir de dentro do saco. Eram arrepiantes. Pedrão também viu a mesma cena. Um homem com o rosto deformado, usando um chapéu de palha, carregando um saco com roupas rasgadas, passando na frente do caminhão enquanto nós observávamos tudo ao vivo. Nesse dia, comecei a chorar de medo. Era algo inexplicável. A figura colocou o saco no chão. Então os gritos cessaram, parecendo que a coisa estava descansando. Quando pegou o saco novamente, os gritos recomeçaram e a criatura caminhou na escuridão até desaparecer. Ninguém conseguiu dormir mais naquela noite. Quando amanheceu, estávamos ansiosos para ir embora. Antes de partir, o motorista contou ao frentista o que havia acontecido. O frentista comentou que avisou sobre os boatos da região. Chegamos à cidade de Tauá. Descarregamos o caminhão, mas evitamos dormir novamente naquele posto. Optamos por dormir em um posto na própria cidade, pois não tínhamos coragem de retornar ao lugar naquela noite. Esse foi o meu relato, Robert. Obrigado e uma boa noite a todos. Quando eu era jovem, adorava ficar sozinho. E sempre que possível, pegava minhas coisas e saía para passar a noite no topo de uma árvore, bem longe de nossa casa da fazenda. Ali, passava a noite deitado na rede, com a espingarda na mão
assuntando e admirando o silêncio e a paz. Quase sempre voltava com as mãos vazias, mas não importava. O que eu gostava mesmo era de curtir a tranquilidade que somente a natureza pode oferecer. Porém, numa certa noite, eu descobri que o mato também possui um lado estranho, um lado obscuro, que só quem vive ou passa pelo que passei é capaz de acreditar. Por volta das 6 horas da tarde, peguei minhas coisas e saí. A noite estava perfeita, fresca, enluarada e sem promessa de chuva. Quase 1 hora depois, cheguei na árvore onde ficava. Acendi uma pequena fogueira e mais tarde subi. Pendurei a sacola e a espingarda em um galho. Armei a rede e deitei. A tranquilidade era incomparável. O barulho natural do mato me encantava. Lá, por volta da meia-noite, eu notei que todo o barulho do mato ao meu redor calou, como se alguém estivesse desligado o som. Eu não ouvia absolutamente nada. Do topo da árvore, eu fiquei tentando descobrir o que passava, que era capaz de calar tudo daquela maneira tão espantosa e assustadora. O estranho silêncio continuava, e uns 10 minutos mais tarde, finalmente foi quebrado por um único barulho. O barulho de passos. Não eram passos de animal, eram de gente, de uma pessoa que aproximava bem devagar. Eu fiquei pensando quem podia ser, quem podia estar ali caçando na nossa fazenda. Fosse quem fosse, caminhava em minha direção. O barulho de mato pisado, de galhos quebrando, aumentava. E pouco depois, os passos foram chegando e pararam bem na entrada do fogaral, debaixo de minha árvore. Quem era aquela pessoa? Quem era o dono daqueles passos? Eu não tinha a menor ideia. Eu não via ninguém. Onde estava a pessoa que não aparecia? Eu podia ver onde os passos pararam, mas quando olhava, não havia ninguém. Pensei em perguntar quem era, mas não tive coragem. A claridade da lua era suficiente para ver que os donos dos passos não existiam. E pouco a pouco, os arrepios começaram, da cabeça aos pés, seguido por calafrios que meu corpo chegava a sacoalhar. Eu continuei sentado na rede, olhando para onde os passos haviam parado, esperando a pessoa aparecer e dar sinal de vida. Mas nem uma coisa e nem outra. O silêncio voltou a reinar. Nada movia, nada fazia o menor ruído. O meu medo aumentava, sem saber o que passava ou o que podia ser. Pouco tempo depois, os passos recomeçaram, arrastando as folhas, e bem devagar chegaram e pararam bem perto do que restava da fogueira. Agora, eu tinha certeza que os donos dos passos eram invisíveis e só podia ser coisa do outro mundo, só podia ser uma assombração. Enquanto meu corpo arrepiava e chacoalhava, com os calafrios, meu coração palpitava tão forte que parecia um tambor. Agora só restava ficar calado, não fazer um ruído, não chamar atenção e rezar para que aquilo lá embaixo não subisse e que, quando o dia amanhecesse, o pesadelo acabasse. Porém, para piorar ainda mais a situação, a vontade de urinar começou e ainda faltavam pelo menos umas 4 horas para o sol nascer. Os minutos e as horas foram passando. A vontade só aumentava, até chegar ao ponto de não aguentar mais. A mata
continuava silenciosa, e os passos também. Pensando que os donos dos passos haviam ido embora, pois, desde que chegou, não fazia barulho, eu decidi descarregar a bexiga. E tão logo terminei, eu quase tive um ataque do coração. Os passos começaram. Andaram uns 3 metros e pararam bem pertinho do tronco da árvore, como se a assombração pensasse em subir. Eu não pensei 2 vezes. Desamarrei um lado da rede, desci o máximo que podia pela corda pendurada, saltei e saí correndo que nem um louco. Depois de um bom tempo correndo, eu parei e fiquei pensando aliviado que havia deixado os passos para trás. Puro engano. Eles chegaram ali do meu lado, uns 10 metros do carreiro. Eu não podia acreditar. Dei 3 passos e parei. E os passos fizeram o mesmo. Eu comecei a caminhar e os passos também. Apavorado e arrepiado, disparei na carreira, acompanhado pelos passos da assombração, que também corria. Eu só voltei a parar quando cheguei no terreiro de casa e com as tripas quase saindo pela boca. Eu nunca mais voltei ao meu lugar preferido. Quanto ao sossego e tranquilidade do mato, quero saber mais disso não. Uma boa noite. Olá, me chamo Alexandre Silva. Nasci no interior do estado, município esse chamado de Primavera. Quando completei 2 ou 3 anos, passei a infância em Belém e na minha pré-adolescência sempre retornava nas férias ou em datas comemorativas para esse interior. Nesse tempo, nas férias, em primavera, não tinha celulares, muito menos tablets ou qualquer aparelho eletrônico que pudesse prender a atenção das crianças e dos jovens. Então, eram brincadeiras o tempo todo e o dia todo. Quando chegava alguém da capital, sempre tinha aquele momento de reunir os amigos e parentes nas rodas de conversas. Eram histórias, contos e lendas. Sempre se ouvia falar das matintas pereiras que ali apareciam, lobisomens e pessoas que viravam porcos. Diziam que eram gente que leu o livro de São Cipriano e fizeram seus pactos, e até escapavam da morte em lutas com facas e terçados com seus desafetos. Uns diziam que tudo não passava de lenda, só para meter medo na gente na hora de dormir. Porém, no ano de 1998, quando eu completei 16 anos, fui morar de vez com a minha avó em Primavera. Por sinal, já era um município bem desenvolvido em alguns aspectos mediante a muitos lugares do nosso estado do Pará. Em 1999, entre os meses de março e abril, no chamado Tempo da Quaresma, época entre o Carnaval e a Páscoa, onde, no interior principalmente, os que são bastante religiosos respeitavam muito esse período de 40 dias. Ninguém se mete em festas ou anarquias, até chegar o domingo de Páscoa. E nesse tempo, eu fazia parte do grupo teatral da paróquia de São João Batista do município, e estávamos ensaiando há mais de 1 mês para apresentar na Sexta-feira Santa a peça Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Essa peça era apresentada uma vez ao ano, toda personalizada com trajes de época. Em uma bela terça-feira chuvosa, antes de irmos para o ensaio na casa de um dos diretores da peça, eu estava reunido com alguns amigos na próxima igreja matriz, às 5 horas da tarde, e combinávamos de ir para o ensaio juntos, cada um em sua bike, pois
a casa do diretor ficava bem afastada do centro, quase em uma outra localidade, ao lado de um igarapé. Finalizado o combinado, passam uns amigos nossos com mais idade e falam assim: olhem bem hoje, hein? É dia dela. Hoje é terça-feira. Eu, sem entender o porquê, perguntei aos meus amigos que moravam lá há mais tempo, pois eu estava exatamente uns 6 meses morando ali. E eles me disseram: toda a época de inverno, que coincide com a quaresma, nas noites de terça-feira, muitos moradores do município ouvem ela assobiar. E eu, todo curioso, perguntei: ela quem? Na hora, um olhou para o outro e disseram: ele não sabe? Vocês ainda não disseram a ele? Disseram o quê? Indaguei novamente. Aí, um amigo, por nome Joel, e outro chamado pelo apelido de Quinha, me relataram. Todas as noites, de terças-feiras à meia-noite, no período da quaresma, no inverno, muitos ouvem assobios de Matinta Pereira, em cima de suas casas, quintais e janelas. E outros diziam só ouvir de longe. E eu, ao ouvir tudo aquilo, comecei a rir e desdenhar. Isso é besteira da cabeça do povo. Isso não existe. Uma coisa é certa: mais do que Deus, ninguém é. E tem mais: isso é falta de reza e falta de fé. Eu, jovem, sem muito conhecimento no assunto, fiz um pré-julgamento. Porém, um dos amigos disse assim: Alexandre, tu tá certo em mais do que Deus, ninguém. Mas, amigo, abaixo de Deus, nessa terra, ficou muita maldade e coisas sobrenaturais que nem mesmo o homem ou a ciência pode explicar. Então, se fosse tu, ficava mais esperto ao falar de algo que não conhece. Após ele dizer isso, eu fiquei pensativo. Dali, saímos cada um para a sua casa e no horário combinado, às 20 horas, nos encontramos na praça. E de lá, fomos à casa do diretor. Fizemos os ensaios, depois ficamos confeccionando nossos trajes e acessórios. Em dado momento, olhei para o meu relógio Cássio digital da época, que, de hora em hora, ele apitava dando a hora marcada. Eram 23h45. Então, nós se despedimos de todos e, ao sair da casa, foram abrir a porta exatamente às 11h58 da noite. E na hora, o diretor gritou: Ei, cuidado com a Matinta Pereira. Já vai dar meia-noite e hoje é terça-feira. Eu e meus 3 amigos, cada um em uma bicicleta, olhamos um para o outro e seguimos. Eu ri e falei: foi só para tentar assustar a gente. Nos afastamos em uma certa distância, ainda na mesma rua com uma pouca iluminação. E assim que passamos em frente de uma casa com descampado em volta, o meu relógio apitou. Era meia-noite. Nisso, ouvimos um assobio. No mesmo instante, certinho em cima de nós, foi bem alto e agudo, que eu e meus amigos olhamos um para o outro e ficamos quase uns 30 segundos paralisados. Tentamos falar através dos olhares até que, enfim, a voz saiu. Tu ouviu? Tu ouviu? E todos balançaram a cabeça com um forte sim. Outro assobio, mais alto e mais forte. Nós se olhamos de novo e botamos força no pedal para fugir.
mas as bicicletas não saíam do lugar, como se fossem seguradas por uma força invisível. Ficamos emparelhados lado a lado, e assim, quando ela terminou de assobiar, as bicicletas soltaram, e foi perna para te quero. Pedalamos tão forte e tão rápido por 2 quilômetros que em menos de 1 minuto chegamos no terminal de ônibus, já quase no centro da cidade, numa área urbanizada, asfaltada e iluminada. Paramos e tomamos fôlego. Tinha um amigo nosso que ficou tão assustado que quase desmaia e a pressão baixou. Eu fiquei mais branco que a neve. Já o outro teve até febre. E, daquele dia em diante, nunca mais em minha vida eu disse que não acreditava em algo sobrenatural. Eu não vi e nem quero ver. Só a experiência de escutar o assobio da bicha não recomendo a ninguém. Nem tentar brincar, nem que seja por curiosidade. Uma boa noite. Olá, eu me chamo Janete, tenho 58 anos e essa história aconteceu comigo lá em uma cidadezinha do interior do Maranhão, lá nas bandas de Anajatuba. Naquela época, eu era moça velha e morava com meus avós. Minha avó sempre foi uma senhora de muita fé e acreditava em várias crendices e lendas populares. Meu avô também era aquele senhor bruto, que trabalhava em sol quente para poder trazer o sustento da família. A gente morava em uma casa simples, feita de taipa e piso de barro. Ao redor era apenas mato. Tinha uma mini horta para o nosso próprio consumo. E tinha também um riacho ali por perto, onde eu e meus primos sempre tomávamos banho. Aquele dia, eu não sei o porquê, eu havia acordado arretada, com bastante fome. Acho que eu comeria até um boi. Quando levantei, senti aquele cheirinho de café fresquinho no ar. Logo me animei e fui correndo para a cozinha, onde não tinha muitos móveis. Era um fogão a lenha, uma mesinha simples e alguns tamboretes. Minha avó havia feito bolo de cenoura. Como vocês sabem, comida de avó não tem igual. Eu comi tudo o que via pela frente. Minha velha disse que eu estava esfomeada demais e que era para ir com calma, para a barriga não ficar doendo. Eu apenas ri e logo senti que alguém estava me observando. Mas nem meus primos ou os meus avós estavam me olhando. Achei estranho, mas pensei que fosse coisa da minha cabeça. Depois de almoçar, fui ao riacho. Minha avó iria lavar a roupa e eu iria ajudar. Não tínhamos água encanada, por isso nossa fonte de água era o riacho. Minha prosa com minha avó estava muito boa. Estávamos conversando sobre um garoto que eu havia conhecido em uma seresta. Enfim, depois de lavar sacos e mais sacos de roupas, tomei um breve banho no riacho e senti novamente que algo me observava. Procurei ao redor, mas não vi nada além de árvores, mato e água. Voltei com as roupas muito pesadas e estendi todas no varal. Eu percebi novamente essa sensação, a sensação de estar sendo vigiada. Mas, de novo, quando eu procurava, não via nada. Na parte da tarde, lá pertinho da boca da noite, minha avó sempre nos reunia no alpendre de casa. Sentava todo mundo no chão de barro e ficávamos quietos, escutando as histórias e causos que ela já havia vivido pela região do Maranhão. A gente ficava encantado, mas também com bastante medo. Se quiser, eu posso até trazer as histórias que elas nos contavam. Naquela tarde, não foi diferente. Foi causos que
que arrepia até o mais corajoso dos homens. A noite já havia caído e a prosa sobre lendas do folclore continuava. De novo, aquela sensação de estar sendo observada, e com o cair da noite, tinha ficado mais sinistro. Confesso que até me deu medo. Eu me levantei e fui ajudar minha avó a preparar a janta. Não queria ficar lá fora com aquela sensação estranha. Então, apenas meus primos e meu avô ficaram lá proseando. Hoje seria cuscuz com tripa frita, que na época era minha comida favorita. Então, com certeza, eu comeria além do necessário. Depois de tudo feito, me sentei na mesa e comecei a comer. Mas eu comi muito, muito, muito mesmo. Eu já estava no meu terceiro prato. Meu avô, carrancudo como sempre, porém, sempre havia um tom de brincadeira. Ele olhou para mim e disse assim: "Ei, Janetinha, coma demais não, senão a pisadeira vem te visitar." Ele falou com um tom de brincadeira, mas eu confesso que fiquei com um pouco de medo, pois eu sabia pouco sobre isso. Aliás, era apenas crenças do povo antigo. Mesmo escutando ele falar aquilo, eu ainda comi. Botei os 3 pratos de cuscuz para dentro e, quando terminei, fui lavar a louça lá do lado de fora. A gente pegava a água do riacho e deixava nas bacias para quando precisasse. Enquanto lavava a louça e relaxava com o som de grilos e coachar dos sapos, o vento frio da noite corria pelo ar e bagunçava meus cabelos, me fazendo rir feito uma boba. Até que, novamente, eu sinto alguém me olhar. Dessa vez, eu sentia que estava mais perto de mim. Sorte a minha que estava quase tudo lavado. Então me apressei e entrei para dentro de casa. Fui me deitar, já que não tinha muito o que fazer. Como eu era a única menina ali, eu tinha um quarto só para mim. Era bem pequeno, mas era perfeito. Tinha um colchão no chão e uma banquinha onde eu guardava minhas roupas. No tempo, ali não tinha energia elétrica, então eu deixava um lampião aceso do meu lado. Como éramos um povo do interior, a gente sempre dormiu cedo. E dessa vez não foi diferente. Logo peguei no sono, dormindo de barriga cheia e satisfeita com meu dia, mas ainda pensativa sobre aquela sensação. Até que, no meio da madrugada, eu acordei escutando alguns arranhados nas taipas. Achei que fosse algum bicho do lado de fora. Eu senti uma energia muito pesada. Achei que fosse o sono. Eu não dei muita importância e fui dormir. Acho que pouco tempo se passou quando eu realmente acordei com a boca seca. Eu estava com muita sede, mas por algum motivo não conseguia mexer meu corpo. Quando abri meus olhos, eu tomei o maior susto da minha vida. Tinha uma mulher no canto do meu quarto. Eu ainda não conseguia ver ela direito, pois o ambiente estava escuro e o lampião havia se apagado. Eu só conseguia sentir o frio, mesmo estando completamente coberta. Aquilo veio se aproximando lentamente e finalmente eu consegui enxergar melhor. A luz da lua que batia na janela estava invadindo o meu quarto e me fazendo enxergar. Mas eu juro aqui para vocês que eu nunca gostaria de ter visto o que eu vi. Era uma velha, com cabelos brancos desgrenhados, com rugas em seu rosto e seu nariz era para baixo. Seus olhos eram verdes e brilhavam como uma joia. Sua boca mostrava seus dentes totalmente podres e afiados. Suas roupas eram fedorentas e rasgadas. Por enquanto, era apenas isso que eu conseguia ver,
até que ela foi subindo no meu colchão. O medo percorria o meu corpo inteiro e o frio que vinha daquilo me fazia arrepiar. Eu não escutava nada, nenhum barulho, nem mesmo dos grilos ou de sapos. Aquela coisa subiu em cima de mim e eu consegui sentir seus pés bem grandes em minha barriga, que pareciam ser apenas ossos com uma fina camada de pele, com unhas bem afiadas. Ela levou a mão até o meu pescoço e começou a fazer um tipo de cócegas, mas eram cócegas que doía e machucava. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. O medo era tão grande que eu comecei a chorar, pedindo a Deus que me mandasse alguém para me salvar. Meu desespero era grande. Eu não sabia me proteger daquilo. Então, apenas rezava enquanto aquilo passava suas mãos com unhas afiadas sobre minha pele. Aquela coisa sussurrava algumas palavras onde eu não conseguia entender. Por um momento divino, eu consegui gritar. Gritei bem alto. Isso fez com que aquela criatura se afastasse um pouco. Segundos depois, meus avós vieram com um lampião para saber o que estava acontecendo. Felizmente, para não passar como louca, minha avó viu aquilo atravessando a janela e indo embora. Aquela noite, eu não consegui dormir mais. Ficou apenas eu e meus avós acordados, sentados na cozinha. Eu contei tudo o que aconteceu. Eles me disseram que acreditavam, pois, se Deus existe, o mal também. Minha avó começou a me contar assim: Ó, minha neta, aquilo é uma assombração, um espírito atormentado que vem perturbar quem comete o pecado da gula. Você comeu muito antes de dormir e a pisadeira fica vigiando nas casas. Seu avô até chegou a avisar, mas você não deu ouvidos. Vamos rezar, tudo isso vai passar. Depois que minha avó falou isso, foi aí que eu percebi que eu estava machucada. Eram poucos machucados na barriga, a maioria só estava roxo. Ela limpou tudo e depois fomos orar, agradecendo a Deus pela proteção e pedindo perdão pelo meu pecado. Pois é, pessoal, é como minha avó dizia: se Deus existe, o mal também. Uma boa noite.